Milhões de espectadores ao redor do mundo vivem intensamente os esportes, lotam quadras, estádios, bares, restaurantes ou acompanham no conforto de suas casas. Torcem, gritam, cantam, apoiam, choram, comemoram, lamentam, festejam. Essa é a magia do esporte. Todo mundo conhece o lado glamuroso dos esportes. Mas e o risco pelo qual estes atletas se submetem? Será que é levado em consideração? Como nós, brasileiros, entendemos sobre os perigos dos choques de cabeça? É o que você confere a partir de agora em Concussões no Esporte. Um dos esportes mais populares do planeta, o futebol americano, é conhecido no Brasil por jogadas brutais. Nos Estados Unidos, o esporte é um dos mais praticados e consumidos, sendo introduzido desde as universidades. Nos anos 2000, o médico nigeriano Bennett Omalu alertou o mundo sobre os riscos da encefalopatia traumática crônica, a ETC. Ao divulgar a descoberta da ETC nos Estados Unidos, sofreu grande rejeição por parte da NFL, franquia organizadora do futebol americano no país. Mas conforme mais casos de ex-jogadores apareciam, ficou impossível de ignorar a gravidade do problema. Falando assim do ETC, né, acho que é encefalopatia traumática crônica, ela se desenvolve em pacientes que têm histórico de várias concussões cerebrais, então trauma cerebral repetitivo, né? Pode vir geralmente em atletas. Os esportes que estão mais relacionados o boxe, pela própria natureza do esporte, né? Futebol americano, pelo o grau também elevado de trauma. No Brasil, a gente tem os esportes mais comuns. Futebol, apesar de ter bastante relato de trauma com futebol, não é tão comum. Então, assim, a gente tem poucos pacientes, a maior parte aqui no Brasil, com histórico de pugilismo, né? São os mais comuns, pacientes ex-boxeadores que acabam desenvolvendo essa condição que, assim, ainda é pouco conhecida, né? Tem às vezes, sobre diagnóstico. Os pacientes às vezes demoram para ter o diagnóstico dessa condição. Então, para você ter uma concussão, você pode ter uma pancada na cabeça ou uma desaceleração do cérebro. Por exemplo, no futebol americano é muito comum o jogador não precisa bater a cabeça, está correndo, e aí ele sofre aquele tackle, né? Que é ou a trombada, ou o adversário, o defensor adversário, segura o jogador pelo corpo, pelas pernas, por exemplo, e o jogador que está correndo, ele tem uma desaceleração, está correndo lá, sei lá, a 10 km por hora, por exemplo, de repente vai para zero. Né? Então o cérebro dentro da calota craniana chacoalha. E isso às vezes já é o suficiente para você ter uma concussão. E o que é a concussão? A concussão basicamente, como eu falei, ela é um trauma que o cérebro sofre. Não necessariamente você precisa de um trauma leve, não necessariamente você precisa ter a perda de consciência, tá certo? Mas você tem que ter alguns sinais do tipo ou tontura, ou a perda de consciência, ou tontura, ou desorientação, às vezes, por exemplo, a pessoa não sabe onde está, o que está fazendo, desorientação no tempo ou no espaço, né? Ou às vezes uma perda de equilíbrio, então o jogador, às vezes, o atleta, ele levanta, né? E ele começa a andar e ele está meio desequilibrado, está tonto, não tonto, ele está desequilibrado, né? Então todos esses são sinais de concussão, que é uma doença que pode causar demência, pode causar sinais motores com um parkinsonismo, que parece um Parkinson, mas não é exatamente um Parkinson, né? Ou alterações de comportamento. Esses dois extremos, demência e alteração de comportamento, são os quadros mais comuns, né? Mas existe um meio que pode misturar os dois, né? E foi descrito em 2002 pelo Omalu, pelo Bennett Omalu, em jogadores da NFL, tá? Ex-jogadores, né? Que tinham sido jogadores que se suicidaram, tinham tido alterações de comportamento, né? Esse filme, que chama Concussion, que eu recomendo, ele conta a história do Bennett Omalu, tá?
Mas a pessoa mais importante que tem nos Estados Unidos, que recebe os cérebros desses ex-jogadores ou de outras pessoas, e que descreve com muito detalhe a doença, é uma neuropatologista chamada Anne McKee. A Anne McKee, ela é professora responsável pelo setor de neuropatologia da Universidade de Boston. E ela que em 2007 descreveu com mais detalhes aquilo que o Bennett Omalu falou primeiramente em 2002, mas em 2007 a Anne McKee passa, vamos dizer assim, a liderar os sinais que precisam ter dessa doença. Depois de observar as evidências médicas e sofrer consequências jurídicas, a NFL decidiu criar um protocolo de concussões, onde o jogador lesionado só é liberado para voltar a atuar depois de passar por diversas fases que lhe asseguram uma recuperação adequada. A história de Bennett Omalu e sua batalha com a NFL foi parar nos cinemas. Estrelado por Will Smith, Concussion, ou Um Homem entre Gigantes, em nome adaptado no Brasil, estreou em 2015. No Brasil, a ETC ficou conhecida como demência pugilística, principalmente após dois dos maiores lutadores de boxe brasileiros, Maguila e Éder Joffre, serem diagnosticados com a doença. Apesar dos golpes violentos fazerem parte do esporte, o boxe conta com protocolos contra concussões. Para falar um pouco mais sobre a rotina dos boxeadores, conversamos com o pugilista Paulinho Soares. Eu tenho na minha carreira 12 lutas e 11 vitórias, uma derrota apenas. Essa foi por nocaute. Se você toma um golpe igual quando fui nocauteado, eu fui um cruzado de esquerda que eu tomei, eu apaguei, entendeu? Eu apaguei. Eu tomei o golpe, foi no 7º round da luta, eu voltei pro 8º round, só que eu ainda tava grog, nem lembrava onde eu tava. Eu voltei, fiz os exames, o eletro que tinha que fazer, né, e a tomografia, né, até mesmo porque eu precisava desses exames para poder lutar novamente, senão eu não podia lutar. Quando você é nocauteado, né, pela a comissão aqui no Brasil, pelo Conselho Nacional de Boxe, você tem que ficar no mínimo 3 meses sem lutar e sem fazer sparring. E depois, quando você vai retornar a lutar, você tem que estar apresentando esses exames. E outro trabalho que eu não posso deixar de falar é da proteção do dia a dia, porque muitas vezes o cara se lesiona, não é nem na luta, o cara já vai para a luta lesionado. É durante o treinamento, Sim. né? Então, o treinamento tem que ser luvas de 16 onças, tem a diferença, né, cara? A luva que você luta para fazer sparring tem que ser a maior, né? Não é só para machucar, não, para não machucar seu parceiro de treino, para não machucar ele, não machucar sua mão. O capacete tem alguns full face mesmo eu uso, que é um fechado, entendeu? Ele absorve bem o impacto. Eu já tenho 33 anos de idade, né? Eu não comecei no boxe tão cedo, né? Então, quando eu comecei no boxe, eu já era homem, não era uma criança, não era um moleque. Então, assim, eu tomo todo o cuidado, como eu te disse. Eu nos treinamentos, eu aprendi isso com o Popó, inclusive. Não faço sparring nenhum sem proteção, sem protetor bucal, sem capacete, e as luvas grandes. Que nos Estados Unidos é bem mais complexo. Mas no Brasil, vou te ser bem assim, quem toma conta dessa parte aí seria o promotor do evento, né? Ele que teria que ter todo esse cuidado, essa cautela. A comissão ela faz a luta acontecer. No caso, no Brasil, é o Conselho Nacional de Boxe. Ela faz a luta acontecer. Como? Tendo árbitros, né? Tendo as regras para a luta acontecer. Agora, o promotor é o cara que vai fazer o evento. Ele tem que ter essa cautela, tudo isso aí, porque em outros países, isso aí se acontecer, do cara se machucar durante a luta, pode acontecer só para eles, né? Eles têm que assumir, eles têm que pagar, indenizar. Só que no Brasil, a gente sabe como funciona no Brasil. O exame médico nosso mesmo, que a gente faz aqui para poder lutar, é um exame médico, assim, bem chulo, vamos dizer assim. Eu tenho que apresentar todos os meus exames infecciosos, tipo assim, eu tenho que ter feito pelo menos há 3 meses HIV, hepatite C, hepatite B e sífilis. Ok. Se for mulher, teste de gravidez também. Levo meus exames e aí chega lá no dia da pesagem, o médico vai me avaliar. O que ele faz? Ele vê se eu tenho algum osso quebrado no corpo, olha ali, mede minha pressão, aí faz umas perguntas para você, pronto, pode lutar, entendeu?
Agora, lá fora do país, eu sei que em alguns países, como os Estados Unidos, como eles têm que indenizar o atleta, eles fazem ressonância, eles fazem... Eu sei que em alguns lugares tem uma avaliação mais profunda. Aqui no Brasil, eu nunca fiz, até mesmo porque é muito caro fazer boxe no Brasil, é um dos motivos que o esporte não está em alta. E imagine se tivesse tudo isso aí, ia ficar muito mais caro, né? Então, acredito que é por conta disso aí também que não tem toda essa avaliação. Até mesmo um exame de doping nunca fez no Brasil, porque é muito caro um exame de doping, né? Lá fora tem, entendeu? Então, acho tudo isso aí bem complicado, né? O boxe, sabendo fazer o boxe, você pode treinar, você pode treinar a nível de competição ou então a nível de boxe recreativo, certo? Que aqui na minha academia eu tenho pessoas idosos, tem mulheres que treinam boxe e não tomam porrada, mas eu quero sair na mão, quero sair porrada, pode tomar também. Só que com proteção, com uma luva certa, com capacete certos, você vai treinar e não vai ter problema nenhum. Agora, você indo em qualquer lugar, assim como todo lugar tem pessoas que fazem um trampo legal e pessoas que fazem, né, um negócio errado. Então, você se cuidando, você consegue treinar, é uma modalidade como qualquer outra, assim como o futebol pode lesionar a perna, pode machucar a cabeça também, machucar qualquer outro lugar. Mas, assim, é o esporte que eu amo e, como eu te falei, eu não tenho medo, porque eu faço ele com os materiais de proteção e eu sei que com isso aí eu vou ter longevidade. Mas a doença não é exclusiva somente de lutadores. O caso mais famoso no futebol é o capitão da seleção brasileira de 1958, Bellini. O responsável pelo gesto de erguer a taça foi diagnosticado com a doença e teve seu cérebro doado para estudos. Um outro caso famoso de concussão aconteceu na Copa do Mundo de 2014, quando o uruguaio Álvaro Pereira chocou a cabeça contra o joelho do adversário. Mesmo após desmaiar em campo, ele retornou para a partida. Se o paciente cai ao chão, tem algum grau de comprometimento neurológico meio que transitório, um atordoamento, ou mesmo um pequeno desmaio, a rigor ele não deve voltar para o campo, não. Ele deve ser encaminhado até para observação. A gente deixa esse paciente em observação neurológica, em geral, por pelo menos 6 horas, realiza um exame de tomografia para avaliar realmente se não teve nenhuma outra lesão, de indicar se é uma concussão mesmo ou não. For um trauma assim, bem discreto, né? Uma topada, digamos assim, que não tenha nenhum tipo de lesão mais de comprometimento, mesmo que transitório. Naquele momento, não vejo um motivo. Mas, em geral, um trauma um pouquinho mais importante, a orientação é que o paciente, que o jogador, no caso, né, não volte para o jogo, não, fique em observação neurológica, né? No começo do ano, a FIFA, Federação Internacional de Futebol, implementou no Mundial de Clubes uma medida que permitiu aos times fazerem substituições extras em caso de concussões. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, até cogitou a medida no cenário nacional, mas ainda não o aplicou nos jogos, não estipulando ao menos uma data para quando começaria a valer essa substituição extra. Em um estudo realizado em 2017, publicado no Journal of American Medical Association, apontou que 99% dos ex-jogadores da NFL têm lesões cerebrais. No futebol, cada vez mais um protocolo concreto contra concussões é necessário. As cabeçadas podem ser um vilão invisível e os choques de cabeça têm sido cada vez mais recorrentes. Nas lutas, os protocolos de segurança da nova geração do boxe têm de ser seguidos para não termos mais pugilistas doentes. Será que os atletas estão cientes de todos os riscos de desenvolver uma lesão cerebral? Será que os organizadores dos grandes eventos aos quais assistimos também se importam com o ser humano além do atleta? Esperamos que um dia as tragédias evitáveis do mundo dos esportes fiquem para trás, dando lugar a uma qualidade de vida melhor para os atletas, sem que paguem com a própria vida ou que tenham doenças que levarão no decorrer de suas jornadas. O que queremos é viver o esporte, que ele viva conosco e que seja sempre fruto de emoções diversas para nós torcedores.